Salve, salve guilda, sejam bem-vindos ao canal Marduk React. E o vídeo que a gente vem aqui hoje é do canal Quadro em Branco. Berserk não é sobre vingança. Bom, vamos ver então por que não é sobre vingança. Algumas histórias que eu já vi sobre Berserk, que a galera me comentou e tal, eu não li ainda, mas dá a entender uma nuance de vingança pelas coisas que acontecem durante toda a infância, principalmente aí do protagonista, e acredito que ele vai embasar a história principal aí sobre não ser sobre vingança no protagonista, mas também dá a entender que talvez não fosse isso exatamente, porque não foi uma escolha, digamos, ter essa vingança, foi uma coisa que foi acontecendo durante todo o tempo, essas coisas erradas na vida dele e situações que levaram àqueles horrores lá que aconteceu com ele, que são alguns detalhes que eu vi aí em alguns vídeos que aprendi sobre Berserk e eu entendi algumas coisas. Bom, vamos ver exatamente sobre o que ele vai comentar. Espero que estejam gostando das reativas do canal. Se tiver alguma indicação, comentem aí embaixo. Não esqueça de deixar um like para dar um apoio. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Sexo e poder. Essa primeira sequência do mangá de Berserk encapsula muito bem qual seria a abordagem dos primeiros volumes da série. Guts vive em um mundo de monstruosidades, onde as relações humanas foram pervertidas e ele próprio se coloca como parte disso para encontrar alguma gerência, como se para sobreviver nesse estado das coisas, o mais seguro fosse realmente evitar qualquer aproximação. O mangá que parece duvidar não só dessas trocas humanas, como de qualquer outra grande instituição, não é como se ele não tentasse seus respiros, seus momentos de ternura, mas esses são logo sufocados pela própria narrativa, claustrofóbica, labiríntica e aparentemente inescapável. A Guts resta se tornar uma criatura, com sorte mais violenta do que as que ele tiver que enfrentar. Já no terceiro volume começa a Era de Ouro, onde a gente acompanha o que foi a vida dele antes dos primeiros volumes. Eu preciso criar vontade pra ler Berserk, mano, porque isso aqui é incrível. Eu só vendo essas paradinhas que eu tô vendo aqui, já penso, mano, o cara já destoa totalmente do que eu sei sobre Berserk, assim, o básico do básico, sabe? Muito foda. Nesse breve, único período da vida do Guts, já percebo que é mais bacana do que eu imagino, sabe? Se sentir parte de algo. E de fato, esses momentos estão todos lá, a convivência com o bando do Falcão, o que sentiu pela casca e pelo Griffith. Miura diz em entrevista ter se inspirado muito em Hokuto no Ken, esse por sua vez inspirado em estéticas como a de Mad Max e Bruce Lee, que de alguma forma também refletia a percepção japonesa de insegurança doméstica. No mangá, tal qual em Berserk, não existe local onde a segurança é garantida. Nas artes marciais, em vez do sobrenatural, mas igualmente reinava a lei do mais forte. Mas pro arco da Era de Ouro, Miura cita duas outras importantes referências, Rosa de Versalhes e Kazetoki no Uta, dois shoujos, mangás que foram lançados em revistas voltadas para o público feminino mais jovem, dois shoujos históricos ambientados na França e que não parecem ter sido influências menores para Berserk existir como é hoje. Isso porque Rosa de Versalhes, eu falei mais sobre isso no meu vídeo sobre os anos 70, tem Oscar como a personagem mais icônica das quase 2.000 páginas do mangá, criada como homem pelo pai, herdeira da guarda real francesa, que não por isso deixa de se permitir o mangá de Berserk, igualmente uma entendi. ação quanto apaixonada. Kazetoki no Uta, por sua vez, existe nas origens do que viria a ser o mangá BL. Falando de quantos capítulos tem Berserk? Comentei pra mim, por favor. Romances homossexuais entre dois homens, escritos por mulheres para mulheres. A força da casca durante a Era de Ouro, assim como a figura andrógena do Griffith, essas relações platônicas, ora utilitárias, ora de rivalidade, ora românticas, uma tendência pela tragédia e pelo melodrama, mas também honestamente apaixonado, talvez nada disso tivesse sido possível sem essas outras obras. Até Hokuto no Ken tem seus momentos gentis. Como pode ter aprendido com esses mangás, alguns deles setentistas, que nem sempre tinham finais felizes, ler a Era de Ouro é nunca conseguir abandonar a sensação de que aquilo é passageiro. Não só por ser um flashback de fato, a gente viu onde isso vai acabar, mas também por todos os signos espalhados pelo arco. Começa com Guts sendo encontrado sob o cadáver da mãe, chorando pela primeira vez envolto em lama misturada com sangue. Cara, a vida dele já começou na merda, né, mano? Criado nas sombras, Griffith surge como uma figura de luz, e o teor cíclico dos encontros entre eles apontam para o destino mais uma vez inescapável de se enfrentarem mais à frente. Lembrando que talvez o fato do nascimento dele tenha sido colocado alguma coisa nas costas dele, tipo, como um peso ou um destino, né, de que ele iria sofrer muito durante a existência dele, sei lá. Então, mesmo quando a Era de Ouro é calorosa, ela é igualmente melancólica. Se é bonita, é também efêmera, e por isso parece nunca se realizar completamente. A Era de Ouro acaba no maior ato de violência do mangá, título difícil de se alcançar quando a violência parece existir na base da coisa. O final do arco também parece bater o martelo sobre qual deveria ser o ato final dessa história, o derradeiro encontro entre Guts e Griffith lá na frente. Bom, a Era de Ouro acaba no volume 13 do mangá. De lá pra cá, muita coisa aconteceu, e uma coisa que dá pra notar é como de forma bem peculiar Berserk transitou daquela narrativa individualizante de vingança, objetiva e linear do começo do mangá, ou mesmo da iminência da tragédia da Era de Ouro, para uma coisa mais
história de grupo, uma estrutura de RPG ou de mangás voltados para o público mais jovem, com cada personagem que acompanha o Guts tendo seu elemento principal, desempenhando uma função no grupo, com direito a momentos de interação entre eles bem mais leves do que o ambiente parecia permitir lá atrás. Só atravessar monstros não parecia mais satisfazer o Miura, e o Guts agora tinha que encarar uma situação onde a agressividade dele não era mais a solução. Muito pelo contrário, só piorava as coisas, e cada vez mais ele se via obrigado a encarar a própria violência. É o que representa a armadura que dá nome ao mangá e só vai aparecer no volume 26, um potencial de destruição absurdo que pode lhe custar a própria humanidade. Transe que ele nem sempre consegue montar sozinho e conta com a ajuda dos outros. Eu sei que pra quem esperava sempre aquela narrativa mais séria, visceral, dar de cara com um personagem pastelão como o Isidro pode ser bem anticlimático, mas ele mostra um outro tipo de personalidade, um lado mais expansivo que o Guts nunca pôde deixar florescer. Assim como todos os outros do grupo, o Sérpico, a Farnese, a Shirk, lados mais leves, calmos, interessante, não sabia que tinha esse Berserk. possibilidades pra um cara que nunca teve esse luxo. Quando aceita caminhar com esse grupo, uns 10 volumes depois da Era de Ouro, o Guts pensa como, em outros tempos, teria recusado na hora. O fato de, pela primeira vez na vida, estar aceitando a ajuda dessa gente que mal conhecia era porque estava aterrorizado com a perversidade que existia dentro dele. Sentia-se impotente, mesmo sendo o mais forte ali se a régua ainda fosse a mesma lá do começo. Mesmo as memórias do Guts que surgem agora são para lembrar que talvez ele nunca tivesse sobrevivido sem outros seres lá atrás. Não é por acaso só viria à tona agora. O falo, presente em grande quantidade durante as décadas do mangá, agora surge como um símbolo a ser superado. Até personagens de grupos diferentes têm a chance de interagir de forma mais inocente nessa última etapa do mangá. São cenas e mais cenas do Guts agradecendo, consciência de um personagem que sabe o quanto mudou. O retrato dele vai se tornando cada vez mais acolhedor, as expressões, os ornamentos. Enquanto a história do Griffith vai se tornando cada vez mais paralela, mesmo que nunca abandone o Guts completamente, a vida dele se organiza de forma cada vez mais recíproca, seus companheiros o percebendo e eles percebendo de volta. Os conflitos vão se resolvendo cada vez mais graças ao coletivo, ao que cada um doa pelo grupo. Berserk talvez seja sobre essa mudança. Tem bem menos produção crítica sobre essa parte recente de Berserk, em comparação com o tanto que se fala da Era de Ouro, por exemplo, e eu sempre tive na minha cabeça que era porque esse é um arco que ainda estava em um processo, como se essa mudança de tom ainda fosse dar em alguma coisa. Mas a verdade é que eu fiz pouco caso desses últimos capítulos de Berserk. Mais do que sugerir uma mudança de caminho, o que o mangá faz aqui é finalmente encontrar seu propósito. Em certo ponto, comentam sobre como Griffith não mede os meios para chegar ao seu fim, leitura que bastante gente tem do personagem. Mas a resposta do Guts é de que não é bem isso. Pro Griffith, tanto faz os fins. Quando alcançasse um objetivo, ele encontraria outro, ainda maior, para almejar. Como dois opostos, se o aprendizado que a gente tem do personagem logo na reta final é de que pro Griffith tudo são meios, Guts parece ter aprendido que tudo pode ser fim também. Berserk não é uma história sobre vingança, mas sobre cuidado. Não é sobre o futuro, sobre o que vai acontecer, mas sobre o presente. Sobre aprender a valorizar o agora, a realização de que os momentos compartilhados, mesmo que efêmeros, podem ser valiosos e se realizarem completamente. Talvez essa tenha sido a mensagem mais importante que Miura deixou. E somos gratos por isso. Caralho. Mano, agora vem a dúvida aqui, que eu quero que vocês me respondam. Deixa eu pular o vídeo aqui e ver se não tem mais nada no final. Não. Quero que vocês me respondam assim. Berserk, primeiro, tem quantos capítulos, como eu perguntei durante o vídeo. Segundo, ele termina com essa parte da história. Ele vem com essa parte, tipo, pesada durante um certo momento. Depois ele vai pra essa parte mais leve. E ele termina aí, tipo, eu sei que eu acho que o Berserk ele não tem finalização. E não vai mais ter, provavelmente, por causa da morte do autor. Mas ele, tipo, termina no que tem até o momento nessa parte mais leve, porque isso destoa muito, tá ligado? Tipo, a galera, eu não vou julgar aqui dizendo que parece que piorou ou que não piorou, porque eu não li, então não posso estar julgando, até porque também a galera fala que é um dos melhores mangás, então, tipo, se a galera fala, eu não duvido que seja verdade alguma sobre isso. Então, tipo, mas é bem estranho, sabe? Pra mim que não vê dessa forma que ele explicou, como se aquilo dali fosse, a partir dali é uma nova história, já muda totalmente. O meu aspecto de visão de história que eu tinha de Berserk era tipo gore até o final, tá ligado? Do que tinha, pelo menos até o momento. E agora eu vi uma história tipo que foi pesadíssima e parece que em algum momento ela começou a se reformular pra uma nova existência de um novo protagonista surgisse. E ela parou a partir daí pra não finalizar. Será que o autor não conseguiu pensar em algo além disso? Ele achou que tornaria a história chata ou ficou com medo de lançar mais? Como possivelmente aconteceu com o de Hunter x Hunter, que eu já comentei muito em alguns vídeos aí, mas eu tô só chutando aqui, né? Eu gostaria de saber a opinião de vocês, que vocês leram até o momento, como que a história fica,
Claro que eu não acredito que a história fique ruim, não é isso que eu tô falando aqui. Eu acredito que a história assim, fique, continue boa até o final, mesmo da forma um pouco mais leve, caso isso seja realmente a parte que vai até o final do que tem. Mas eu fico pensando no que vai, ou no que poderia ter após isso. Será que isso não causa um conflito às vezes na cabeça do criador? Em alguns animes a gente já percebe isso daí, que eles param de lançar no momento que... Eles lançam meio que até... Eles preferem às vezes parar de lançar quando tá dando certo do que lançar algo que vai estragar a obra pro final, porque realmente um final de obra mal feita estraga basicamente toda a história que a obra teve, tá ligado? Vamos supor aí Shingeki no Kyojin. Pra quem já viu o mangá, sabe basicamente que se não tivesse aquele final do mangá e o autor resolvesse não fazer mais, o anime ia ficar pra história provavelmente pro resto da vida, porque mesmo que muitos possam não gostar com certeza de Shingeki, ele tem uma fandom muito grande e é um anime muito bem construído que poderia, né, se não fosse aquilo, não ter sido destruído. Bom galera, mas é isso aí, quero ver a opinião de vocês, comentem aí, se tiverem mais alguma indicação de vídeo pra gente assistir, também deixe seu comentário aí embaixo, se estiverem gostando do meu react, não esqueça de deixar um like aí pra dar um apoio, e até a próxima, falou!